tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E hoje é dia de Geografia. Então vamos começar hoje o capítulo número 8. E aí nós faremos algumas páginas que eu vou mostrar aqui para vocês, dividindo na nossa aula remota, que é do capítulo 8. Nós vamos às páginas 284 a 290. Então, nessas páginas, elas têm algumas questões, serão respondidas por vocês para mim lá no formulário, e eu vou mostrar como um novo visual de formulário na hora de responder. E aqui no meio também tem a lição de casa, ok? Então, agora a gente vai começar a tratar sobre os recursos da natureza e as matérias-primas. Matéria-prima é aquela coisa principal que a gente precisa ter para fabricar alguma coisa, que sem ela a gente não consegue fazer nada. E por que isso tem a ver com o recurso da natureza, professora? Porque normalmente a gente retira da natureza essa matéria-prima para poder construir o que a gente precisa. Então aqui, ó, aí nas nossas páginas de introdução, a turma da Eleva está sentada numa sala de aula parecida com a nossa. Então, qual que é a missão deles e qual seria a nossa? Observar ao nosso redor quais objetos que teria na sala de aula. E aí, quando a gente observa esses materiais, a gente pode observar da nossa casa também. Então, a gente tem que pensar qual seria o principal matéria-prima que a gente utilizaria para fazer essas coisas, né? Nossas mesas, nossas cadeiras, os nossos cadernos, como eles foram fabricados e tudo mais. Então, lá na página 286, a gente vai começar a trabalhar sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, na primeira lá questão que tem aqui, eu quero saber de vocês, né? Você sabe de onde vêm os objetos que usa no seu dia a dia? Então, por exemplo, o celular, o notebook, a garrafa, o sofá, a cama. De onde vêm esses objetos? Qual é a principal matéria-prima? Você sabe? Você imagina? Então, você vai responder lá para mim. Aqui no texto, você tem que fazer a leitura e interpretação dele, porque, olha lá, ele vai dizer para a gente que os recursos da natureza, eles servem para satisfazer a gente, as nossas necessidades. Ou seja, lá na outra aula, a gente falou sobre aquelas atividades que o homem acaba fazendo, que é a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria, que essas atividades que ele pratica ajuda a se desenvolver, a crescer, a deixar as coisas melhor para ele. Então, tudo isso que é feito é retirando da natureza, tirando a matéria-prima para as nossas necessidades. Como assim? Eu preciso de mais conforto, eu preciso de alimento, eu preciso de roupa. Então, tudo isso a gente tira da natureza, fabricando alimentos, fabricando objetos, produtos. E isso a gente chama de matéria-prima. Então, por exemplo, imagina que a gente tem o látex lá, que a gente retira da seringueira, que vem aquela gosma branca. Ela sozinha não vale nada. Ela é a matéria-prima, porque prima é de primeira. E aí eu pego ela e vou transformando, tá? Essas matérias-primas, esses recursos, essas coisas que a gente tira da natureza, elas podem ser renováveis ou não renováveis. O que é isso? Renováveis é quando eu tiro ela da natureza, eu extraio ela e ela consegue se renovar, se recompor. Os exemplos são o sol, o vento, a água, então, e o solo, né? Então, eles conseguem se recompor. E os não renováveis é que a gente vai lá, extrai, nós seres humanos, a gente tira, não dá um fôlego para se recuperar, e eles demoram milhares de anos para se formar de novo. Então, por exemplo, o petróleo, os minérios, que é o ouro, o ferro, o cobre, pedras preciosas. Então, a gente vai só tirando, 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 e ele demora milhões e milhões de anos, então eles não se renovam, eles podem acabar. Então, a gente precisa cuidar dessas coisas, mesmo dos renováveis, tanto do ar como da água e do solo, a gente tem que ter ações com o ser humano, evitar, como a poluição, por exemplo, para poder não continuar comprometendo e assim a gente perder nossos recursos, porque senão uma hora esgotar tudo, nós vamos fazer o quê? Morrer, né? Então, lá na próxima página tem os exercícios para você fazer. Você só precisa ligar. Lá no nosso exercício, no formulário, você vai precisar enumerar, né? Então, o que o gás natural é? Renovável ou não renovável? Então, o que eu tenho que pensar? Ele acaba ou ele não acaba? E o petróleo, vou fazendo isso com todos. Na letra A e na letra B, ele quer que você preencha o que está faltando, usando quais palavrinhas? A renovável ou renovável?
Ah, Pro, como eu sei qual que eu encaixo aqui aonde? Quando você lê o sentido da frase, certo? O número 3, ele quer que você preencha o quadrinho com objetos que você observou aí na sua casa mesmo. Seria na sala de aula, mas aqui no caso vai ser da nossa casa. E eu quero saber se são os recursos que utilizaram para fazer são renováveis ou não renováveis. Então, por exemplo, aqui tem os quadrinhos. Lá no formulário você vai escrever para mim, renováveis. Ah, não renováveis. Certo? Como que eu vou saber isso? Pronto, então você tem que imaginar assim, ó, por exemplo, televisão. A televisão ela foi feita como? Qual é a matéria-prima principal dela? Ah, Pro, é minério. Teve que pegar os minerais lá, um pouquinho de ouro, um pouquinho de ferro, não sei o quê. Ótimo, então é extrativismo, né? Esse ferro, esse ouro, ele pode acabar, ele demora para se recompor? Demora, Pro. Então ele é um recurso não renovável. Ah, então eu vou escrever ferro aqui? Não, você vai escrever o nome do objeto que você escolheu, televisão, tá? Então é assim que se pensa. Aí lá na próxima página, a gente fala tanto desses recursos, tanto, mas como é que eu o tenho? Como que eu faço para obter ele? É o que a gente vai trabalhar aqui. Então, a primeira pergunta lá, ele quer saber que atividades utilizadas pelos seres humanos para obtenção de recursos que satisfaçam sua necessidade é considerada a primeira? Nossa, que pergunta é essa? O que isso quer dizer? Ele quer saber se entre o extrativismo, a agricultura, a pecuária e a indústria, qual foi a primeira ideia que se teve que o homem começou a perceber que dava para tirar as coisas da natureza e poder usar ela a seu favor? E aí você responde lá para mim. E aqui ele vai explicar para a gente, ó, que tudo que a gente viu de recursos naturais, eles são extraídos e a gente usa como matéria-prima. Então isso, primeiro aqui, né, é o nosso extrativismo. Olha o exemplo lá, ó. Hoje em dia tem as máquinas, antigamente não, tinha que fazer na mão. Então, se você pensar no desenho da Branca de Neve dos Sete Anões, os anões iam para as caverninhas para fazer o extrativismo. Eles iam tirar diamantes, ouro, extrair mesmo lá os minerais. Então, isso era o extrativismo, era feito na mão, né? Hoje em dia a gente tem máquinas para fazer isso. E aí, a partir do extrativismo, coletando essas coisas minerais, é o que a gente chama de origem mineral, a gente começou a fazer o vegetal, o animal. Como assim, Pro? Com a agricultura e a pecuária, que está relacionada à natureza. Agricultura por quê? Porque a gente precisa do solo, a gente precisa do plantio para poder plantar, para poder pôr os vegetais. A pecuária, criação dos animais, né? A gente tem lá o porquinho, a vaquinha, a galinha, e depois que a gente tem essa matéria-prima do extrativismo, por exemplo, o algodão, olha lá, o algodão exemplo aqui, ó. O algodão está plantado lá, eles recolhem da agricultura, então tem a matéria-prima. Aí chega lá na indústria e fala assim: olha, indústria, eu tenho algodão. O que dá para fazer com essa matéria-prima? Aí a indústria junta essa matéria-prima com outras coisas e transforma em roupas, em lençóis, toalhas, tá bom? Então, quando chega aqui na indústria, é para fabricar, deixar o produto pronto. Mas de onde vem a matéria-prima? Ou da pecuária, ou da agricultura, ou do extrativismo. Sem a matéria-prima desses lugares, as indústrias não funcionam, tá? Então, ele dá um exemplo de imagem de extração de ferro, ele dá um exemplo de agricultura e uma aqui da pecuária. Aí, aqui no número 2, ele quer que você mencione exemplos de produtos que podem ser feitos em cada matéria-prima retirada da imagem. Então, eu quero um exemplo para o ferro, um exemplo para a agricultura e um para a pecuária, certo? Aí lá na página 289 ele vai falar, a gente falou bem amplo, agora a gente vai falar mais reduzido, ó, dos recursos naturais e o extrativismo mineral. A pergunta número 1, eu quero saber de onde você acha que vêm os minerais. Aqui eu quero saber da sua cabecinha mesmo, de onde você imagina que vem e para que eles são usados. Então aqui são duas perguntas, vocês têm que estar atento a isso, porque tem muita gente me fazendo uma resposta só, sendo que são duas perguntas, então tem que ter a resposta completa. Então, olha aqui, ó. O extrativismo mineral. Minério vem dessas palavrinhas, ó. Mineral é de minério, então é de extrativismo. Toda vez que você ouvir essa palavra, minério está relacionado a isso. Então, pensa que o nosso planeta ele é formado por rochas. Ah, mas aqui em São Paulo eu nunca vi rochas. Ok, em São Paulo não, a gente está falando planeta, né? Então, tem os mais diferentes lugares. E essas rochas são compostas por muitos minerais. E esses minerais, eles são econômicos, são valiosos, por isso que a gente extrai, a gente fabrica os mais diferentes produtos com eles. Eletrodomésticos,
automóveis, celulares, computadores, joias. Tudo isso, eles são úteis também nas construções civil, que é casa, prédio. Então, por exemplo, como pro areia, né? O nosso cimento. Então, tudo isso dá para a gente construir as estradas, as ferrovias. Sem os minérios, a gente não teria nada disso, certo? Então, a sua lição de casa é esse aqui, para mim, ó, faça você mesmo. Eu quero que você pesquise os componentes usados na fabricação dos itens, das frases, e complete com a lacuna de palavras do banco de palavras. Então, qual que é a lacuna? Essa daqui. Então, você tem que ler lá primeiro, ó, o principal componente do aço é. Ah, eu não sei. Então, você pode pesquisar na internet, vai aparecer a palavrinha. Se ela tiver contemplada aqui, você encaixa. Ah, para minha mãe já sabe, eu posso encaixar aqui fazendo da minha mãe? Pode. Fotografa a lição e manda para a Pro, tá? E aí, na nossa última página, ele vai falar dos recursos naturais e o extrativismo vegetal. Então, se o mineral a gente está falando de minério, o vegetal a gente vai falar da plantação, ok? Então, ele quer que você observe as imagens abaixo e discuta com o colega. Discutir com o colega nós não vamos, mas vamos observar as imagens abaixo. Primeira coisa que você tem que fazer, olhar as imagens, perceber que cada uma delas tem uma legenda. Fazer a leitura da legenda é muito importante, porque é com ela que você vai conseguir responder as questões. Por quê? A letra A ele quer saber quais produtos podem ser fabricados com os recursos mostrados nas imagens. Qual que é o recurso que tem aqui? Látex, fibra do coco, açaí. Então, eu quero saber quais produtos podem ser feitos com isso. Tem que fazer a leitura aqui. E aqui na letra B ele pergunta se você já usou algum item fabricado desse recurso, tá? Então, a gente já viu que extrativismo é extrair. Toda vez que eu falar extrativismo, pensa que é tirar. Por exemplo, quando a pessoa fala, vou extrair meu dente, ele vai arrancar. Então, extrativismo é eu tirar. Eu posso tirar um minério, posso tirar um vegetal, tirar qualquer coisa que a natureza tiver me Tem também o açaí, o guaraná, o palmito, as castanhas. Tudo isso é matéria-prima que serve de alimento, tecido, dá para fazer cosmético, dá para fazer bebidas, medicamentos. Então, tudo isso ajuda a gente a fazer o extrativismo vegetal, certo? Então, isso é a nossa aula, o nosso começo de capítulo número 8. Então, vou apresentar para você um novo formatinho de como é que ficou o nosso questionário. Então, por exemplo, aqui, olha lá. Eu separei ele. Agora, aqui na primeira questão, o que você vai ter que fazer para mim? Colocar o seu endereço de e-mail. Pode ser algum e-mail da minha mãe, do meu pai, do vizinho, ou meu mesmo? Não. Só vai ser o seu mesmo, desde que seja do domínio do colégio. Ficou vermelhinho aqui, tá dando errado? Não, ele fica mesmo, aí você pode continuar. E aí, olha só, separou por página, tá vendo? Então, as questões da página 286 e 287 tá aqui. Então, eu vou responder qualquer coisa só para eu poder conseguir continuar mostrando para você. Quando eu respondo tudo, aqui embaixo, ele vai mostrar para mim a teclinha do próximo. E aí, eu continuo. Vai trazer questões, né? Esse carregamento. Então, olha só, ele vai aparecer lá para você as outras questões, e aí você vai respondendo e vai avançando, 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 até então que você consiga chegar na parte do final e me enviar, certo? E aí você faz essa leitura e essa interpretação das questões. Então, olha aqui, ó, capítulo, página 288, vem as perguntas referentes à página 288. E quando eu avançar, vai seguindo as páginas aqui em cima, certo? Lá na página 290, eu acho que eu coloquei as questões da página 291. Se isso acontecer, você olha as perguntas da página 90, responde embaixo de cada uma delas, e depois, na hora de corrigir, eu faço a correção normal, não tem problema, tá ok? Então, faça a leitura do texto, você precisa ler e interpretar também, além das explicações aqui. Dúvidas? Eu estou sempre no Meet.
Prazo de entrega é sempre uma semana, então você tem até quarta-feira que vem para me entregar essa atividade feita, tá ok? Então, um beijo e até a próxima aula.